você está de pé, abra sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, por favor, verso 16, verso 17. Deus fiel e poderoso. Aleluia. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, verso 17. O tema é a justificação pela fé. A temática do nosso ensino não vai ser fundamentalizada nesse texto, porém, eu gostaria de fazer a leitura para que depois nós prosseguíssemos aqui. Verso 16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Vamos repetir essa expressão: mas o justo viverá pela fé. 1, 2, 3. Mas o justo viverá pela fé. Mais uma vez. Mas o justo viverá pela fé. Só mais um. Mas o justo viverá pela fé. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos na nossa noite de estudo bíblico e coube, né? Eu acredito que não existe coincidência, existe Jesuscidência, né? E coube o dia 31 de outubro cair numa quinta-feira, e uma quinta-feira de estudo bíblico. Irmãos, para nós iniciarmos aqui, eu vou falar brevemente hoje da comemoração do nosso dia que nós temos hoje, porém, nós vamos entrar no nosso estudo bíblico que está em Mateus 6, ok? Porém, nós vamos fazer uma síntese breve a despeito dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e quão profunda ela foi até os nossos dias atuais, ok? Como os irmãos muito bem sabem, hoje comemora-se os 507 anos da Igreja Protestante. Nós somos a Igreja Protestante, nós fazemos parte dessa igreja, a Igreja Protestante, e só que tem um adendo aqui que nós precisamos ressaltar. Eu gostaria de deixar isso aqui em alerta para os irmãos. O quê? As falsas comemorações com as datas que são importantes dentro do Evangelho. Tem alguém que pensa assim: isso é coincidência. Vamos lá. A Páscoa é uma comemoração desde o livro do Êxodo, capítulo 12, correto? E o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que Jesus é a nossa Páscoa, ok? Então a Páscoa ela tem a simbologia de um animal, que era um cordeirinho, e esse cordeirinho ele era imolado, era tirado seu sangue, e a simbologia do cordeiro, segundo Isaías 53, tipifica quem? Nosso Senhor Jesus. O próprio profeta João Batista, quando ele aparece no cenário, vão fazer-lhe muitas perguntas, e vão perguntar se ele era o Cristo. Ele diz: não, eu sou a voz do que clama no deserto. Mas ele vai anunciar dizendo assim: eis aí quem? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali era uma simbologia de um cumprimento da Páscoa judaica. Porém, houve uma distorção, e hoje nós não temos mais a Páscoa do Cordeiro, hoje nós temos a Páscoa do Coelho. Sim ou não? Então nós temos a Páscoa do Coelho, ok? Vai vendo a simbologia, vão tirando as datas importantes, e aí nós todos sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, isso é óbvio, é claro, é aproximadamente no mês de abril, maio, porém, dentro da contagem, é uma data simbológica de comemoração do nascimento. Natal fala disso, nascimento de Cristo.
Só que nós, no Natal, nós não comemoramos mais o nascimento de Jesus. Quem é o protagonista maior? Noel, sim ou não? São Nicolau, Estados Unidos. Ou seja, já não tem mais a referência do cordeiro, colocar um coelhinho. E no Natal tem o que? No Natal agora tem um homem que tem um saco, que nem trabalha, e aí leva toda a fama. A gente que trabalha o ano inteiro para dar os presentes, para dar os brindes. E ó, na minha casa ele não vai ganhar fama nenhuma não sei na sua, mas na minha casa eu falo para as minhas filhas: quem trabalhou foi o papai, quem trabalhou foi a mamãe. Não vem com esse negócio de Noel para cá não. Aí, Mara, a gente trabalha o ano inteiro e ele leva um privilégio, Alex. Aonde está isso? Tem alguma coisa errada, não é verdade? Assim como o coelho, que é um bichinho tão bonitinho, né? Mas é uma simbologia totalmente errada. Irmãos, que engraçado. Você parou para pensar que dia é hoje? Hoje é o dia da Reforma Protestante. Faz 507 anos que a Igreja do Senhor Jesus, nós que somos a Igreja Protestante, estamos comemorando essa data. Só que apareceu mais uma simbologia para tentar roubar. E o que é? Uma bruxa. Uma bruxa. O dia do Halloween. Aí tem gente que acha que isso daí não, é coincidência. Tem nada demais não. Mas olha as simbologias que estão por trás de tudo isso. Sempre numa data específica, uma data importante para a igreja evangélica, que comemora-se datas importantes, sempre o mundo tenta deturpar, sempre o mundo tenta enganar. E como eu digo aos irmãos, vai ser criterioso, mas seja seletivos em algumas festas, principalmente essa que é comemorada hoje, né? Na escola da Manu teve lá negócio de Halloween, e falaram: não, tem que vir de fantasia. Eu falei: pois a minha filha não vai. Ela vai do jeito que ela vai para a escola, porque o Halloween é uma festa que faz usos de comemorações para a morte. E a crença que tinha, quando chegou essa crença, depois que ela veio com os irlandeses dos Estados Unidos, mas quando chegou-se essa crença quando chegou, eles tinham a ideia que os mortos, nesse dia, dia 31, exatamente nesse dia, era o dia que os mortos reencarnavam naquelas pessoas que estavam vivas. Então, como simbologia, eles se fantasiavam de pessoas mortas para poder fazer essa encenação de reencarnação. É por isso que eles usam a frase doces ou travessuras. Doce era a simbologia de que poderia fazer parte de todo o círculo, e a travessura era o espírito maligno que queria castigar. Depois virou essa festa que temos aí, mas a gente tem que pegar da onde ela veio, o patrono, da onde surgiu. E por que exatamente no dia 31, gente? Exatamente são crenças assim, pastor, mas veio antes, veio depois. Mas o que eu quero dizer à igreja do Senhor, por que ela é tão difundida? Porque muita da gente aqui nem sabia que hoje era o dia da Reforma Protestante, mas sabia que era Halloween. Então por que isso está sendo muito difundido? É para poder enganar, para poder distorcer, ok? Mas eu louvo a Deus que o Senhor levantou homens para participar, homens e mulheres, para fazer uma grande reforma. Eu preciso te dizer, e você faz parte dessa reforma a qual o Senhor está fazendo. Amém? Irmãos, os irmãos estão interessados em saber um pouco da história? Estão? Posso falar um pouquinho da história do protestantismo? Eu sei que não é novidade para você já sabe, mas eu vou só recapitular o que comemora-se hoje. Depois a gente entra no estudo e os irmãos vão entender que o nosso estudo está fazendo parte do dia que nós estamos comemorando hoje. Alguns historiadores, eles entenderam que vai surgir um movimento chamado movimento dos valdenses. Esse movimento ele surgiu na França e ele surgiu no século de número 12. Esse movimento ele vai ser um movimento reformista e ele vai ter uma pregação. E qual que era a pregação no século 12? Veja isso. Eles vão pregar contra a falsa moralidade, eles vão pregar sobre o abuso de poder, eles vão pregar sobre a avareza e vão pregar sobre a corrupção. Aonde? No mundo? Não, dentro da igreja. No século de número 12, a igreja católica era a igreja patrona, a igreja mãe,
ou seja, tudo que nós tínhamos de teologia, de ideologia, de pensamento, vinha da Igreja Católica. Ou seja, era uma igreja só, mas era uma igreja que funcionava com viés de governo. Ela tanto participava da religião quanto participava do governo. Então esses homens, eles aparecem nesse cenário da história, já anunciando que havia falsa moralidade, que havia abuso de poder, que haveria avareza e também havia corrupção dentro da igreja. E não só isso, outros dois nomes aparecem com muito mais poder. O primeiro que entra em destaque é Wycliffe, ou John Wycliffe, e o segundo é John Huss. Esses dois, eles vão questionar a prática da igreja no século de número 14 e no século de número 15. E a prática que eles vão mais questionar é a simonia. O que é isso? A simonia é a igreja não ordenava mais os bispos e os arcebispos pela vocação. Agora era possível comprar um título ou um cargo dentro da igreja. Irmão, agora imagina, os obreiros que são líderes dessa igreja aqui, se tivesse que comprar alguma coisa, se você que está servindo a Deus no ministério, para poder servir na igreja, você tinha que desembolsar um recurso financeiro para o Papa, ou para o arcebispo, ou para quem quer que seja, para poder você adquirir um cargo para poder trabalhar dentro da igreja. Isso eu estou falando do século XIV e o século de número 15. A simonia estava imperando. Porém, vai surgir mais um nome, mais um vulto na história. E esse nome começa a ganhar notoriedade. Esse nome aqui é um monge, ele é alemão, e esse aqui talvez você conheça. O nome dele é Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele fica muito mais conhecido porque o seu movimento, ele não visava a separação da igreja, não era isso, mas ele visava a moralização da igreja. Ele era um monge que trabalhava para Roma, trabalhava no caso para a igreja católica. A sua ideologia e a sua formação era toda dentro do clero, porém ele começa a enxergar que ocorre alguns desvios, algumas faltas de ética, alguns descompromissos com a própria palavra de Deus, e ele aparece no cenário não para dividir a igreja. A sua ideia não era essa, dividir a igreja, mas era fazer com que a igreja entendesse a moralização, ou entendesse para que voltasse ao setor da palavra de Deus. O maior problema foi que os poderosos daquela época, que estavam no poder, irmãos, é difícil. Você pode pegar um prefeito corrupto que rouba. Aí vai dizer igual Maluf, rouba mas faz, né? Aí rouba. Ele não quer largar o poder, irmãos. Ele não quer largar o osso. Ele quer roer até o final. E foi proposto uma orientação a isso. O problema foi que os poderosos nunca querem largar o poder. Aí a história ocorre no dia 31 de outubro, exatamente na data que nós estamos hoje, no dia 31 de outubro, no ano 1517, Lutero ele vai pregar na porta da igreja de Wittenberg, e ele forma 95 teses, e as suas 95 teses vão ser contra o clero, vão ser contra o governo daquela época. E a primeira acusação que ele faz é a falsa moralidade. A segunda, abuso de poder. Terceiro, corrupção. E o quarto, indulgências. Lembra dos valdenses que vieram no século XII? Depois apareceu Wycliffe, depois apareceu John Huss, e agora Lutero no século XV para o século XVI, ele aparece anunciando as mesmas coisas. Sabe qual que era o problema da indulgência, irmãos? A indulgência era uma oferta que alguém fazia em dinheiro para poder comprar o perdão do pecado. Você tinha uma aquisição financeira, então você dava 1000 para o Papa Leão X, e aí ele te dava um documento, uma nota. E nessa nota se chamava indulgência, e o seu pecado era perdoado. E não só isso,
Dependendo do valor que você dava, o seu pecado não era perdoado só no dia, mas era perdoado na semana. Dependendo do valor, era perdoado no mês. Se o valor fosse muito alto, era perdoado para sempre. Você nunca mais tinha pecado. O problema foi que o Papa Leão X, ele quis construir a Basílica de São Pedro, e haja vista, é muito bonita. Só que o clero não tinha dinheiro suficiente para isso. E o que o Papa vai instituir? Ele vai liberar a indulgência para toda a sociedade. Então agora toda a sociedade pode comprar a indulgência. Toda a sociedade pode comprar com valor em dinheiro, pode comprar o perdão dos seus pecados. O problema foi que tanto a carta de Pedro como a carta do apóstolo Paulo passou pelas leituras de um homem chamado Martinho Lutero. E sintetizando, o apóstolo Pedro vai dizer assim: vós fostes comprados, não com prata e não com ouro, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue. Quem aqui é comprado pelo sangue de Jesus? Então não adianta, você pode ter a melhor oferta lá no seu banco, mas pecado continua sendo pecado. A igreja de Jesus, que é verdadeira, não negocia cargo para colocar pessoas em cima do seu púlpito. A igreja de Jesus ainda continua anunciando: é pecado aqui, vai ser pecado lá fora. E Jesus, por intermédio de João, vai dizer: olha, não pequeis, mas se vocês pecarem, tem um advogado, ele é justo, ele é fiel, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é quem intercede junto do Pai pela igreja. Eu prego para uma igreja protestante no século 21 que não está negociando o perdão do pecado. Esse homem, Martinho Lutero, não acreditava nas obras que poderiam pagar pelo perdão. Ele não acreditava. Então o que ele acreditava? Ele acreditava que apenas Jesus e a fé posta em Jesus garantia a salvação de todo aquele que nele crê. Pastor, então por que o senhor leu esse texto? Exatamente isso. Quando Lutero passou os olhos em Romanos 1, verso de número 17, que ele disse assim: o justo viverá pela fé. Ele olhou para o cenário da sua época e olhou a confusão acontecendo no sistema, onde quase todo mundo estava vendido pelo sistema. As pessoas queriam servir, mas queriam servir pela aparência. Não tinha mais intimidade, não tinha compromisso. Vivia uma vida dentro da igreja, outra vida lá do lado de fora. Mas Lutero, quando leu Romanos 1, versículo de número 17, que é uma citação do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4, salvo engano, ele vai dizer assim: mas o justo. Aleluia. Mas espera aí, o cenário da sociedade está depravado. A igreja nos dias do século XV estava desviada da verdade, mas tem um homem que foi levantado por Deus, chamado Martinho Lutero, dizendo: mas o justo, esse viverá pela. Há uma construção teológica que Lutero ele vai designar, e essa construção aplica-se 5 solas. Essa palavra sola é uma palavra em latim e ela significa somente. O primeiro sola de Martinho é sola fide, que nada mais é do que somente a fé. São 5 solas: somente a fé. Segundo sola, sola escritura, somente a escritura. Terceiro sola, solos Cristos, somente a Cristo. Sola gratia, somente a graça. Sola deu glória, glória somente a Deus.
Enquanto o mundo está embaraçado, enquanto o mundo está perdido, a igreja ainda continua dizendo: somente a fé, somente a Escritura, somente a Jesus Cristo, somente a graça e somente a Deus merece todo o louvor e toda a glória da igreja. Cadê a igreja viva, protestante, pentecostal, que nesta noite, neste dia 31 de outubro de 2024, veio levantar as mãos lá em cima e dizer: toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração seja atribuída somente ao nome de Jesus. Eu vim para dar glória, mas alguém veio para dar glória. Eu vim para bendizer, mas alguém veio. Eu vim para glorificar, mas alguém veio. Meu irmão, deixa eu só fazer uma pergunta. Essa história não é mais interessante do que Halloween, irmão? Seja sincero. Porque a gente sabe mais do Halloween do que da reforma. Tem alguma coisa de errado, gente, com a gente. A gente está com alguma coisa errada. A gente sabe mais de Halloween do que da reforma protestante. E é uma reforma que envolve o cenário histórico da igreja. Hoje nós somos assembleianos, Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, uma igreja protestante. E uma igreja, claro, que se desvinculou da igreja católica, não pertencemos mais ao clero. Hoje nós temos alguns benefícios que a reforma protestante nos trouxe. E o nosso país é laico, irmão, é laico, simplesmente pelo fato, por causa da reforma protestante. Foi a reforma protestante que tirou o governo e a religião. Hoje nós temos escolas aí, mediante a reforma protestante. Hoje nós temos mulheres servindo na sociedade, mediante uma ideia precursora da reforma protestante. Então a reforma protestante, ela adquiriu muitas coisas. E hoje se comemora esta reforma. Porém, eu disse aos irmãos que ia ser rápido, e fui. E eu gostaria de entrar no tema da nossa lição de hoje, que é Mateus 6. Abra sua Bíblia. Já falei muito de história, agora eu vou falar da Bíblia. Mateus 6. Então, dia 31 de outubro, irmãos, não é dia de comemorar Halloween, é dia de comemorar a reforma protestante. Glória a Deus. E eu quero glorificar a Deus, porque a missionária Kátia tem feito um bom trabalho orientando as professoras da nossa escola infantil a respeito desse tema. Imprimiu materiais, as meninas estão empenhadas no estudo e as abordagens estão feitas com as nossas crianças, para que elas não caiam nesse engodo, irmãos, esse engodo que embaraça as nossas crianças. E eu vou dizer algo: você permitir isso, que os seus filhos e netos participam, você está dando legalidade para Satanás operar. Então não dê legalidade, bloqueie, não permita, faça isso, não porque é ideia do pastor, mas simplesmente porque o mundo espiritual, ele opera e trabalha sobre essas liberações. Aonde já se viu, gente, alguém comemorar a morte por uma caveira, e põe fantasma, e põe uma abóbora, e põe aranha, e põe... Irmão, aranha a gente não pode em lugar nenhum, nem da teia. Você vê a teia lá na sua casa, você já tira. É assim ou não é, irmão? É assim ou não é, gente? Ou você deixa as teias de aranha lá? Você tira ou não tira? Tira. Aí lá na festa do Halloween vai ficar jogando teia de aranha? Sai pra lá. Esse negócio não pertence à igreja, não. Irmão, você não deu glória a Deus, não, viu? Mateus 6, por gentileza, vamos ler o texto da palavra de Deus. Hoje é noite de estudo, você precisa estar orientado, né? Mateus 6, nós vamos ler do verso de número 1 em diante. O texto da palavra de Deus diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Por gentileza, diga assim: guardai-vos. Tem uma outra versão que diz acautelai-vos. Tem mais alguém que tem essa versão? Toma cuidado, muito boa também. Mas eu vou seguir aqui a leitura. O texto diz assim: para serdes vistos por eles
aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que estás no céu. Os irmãos entenderam o texto aqui? Entenderam, né? Verso 2 diz assim: quando pois deres esmolas ou esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos e glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu, isso aqui é muito importante, parece a mesma expressão daquela que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, né? Eles podem, Timóteo, mas você não. Parece essa expressão. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, porque a tua esmola, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Diga assim: haverá recompensa. Muito bom. Queridos irmãos, eu queria atrelar esse texto à história que eu contei a vocês. Vocês perceberam que está muito próximo? Esse texto que Jesus está falando, batendo no sistema religioso dos seus dias, afrontando o sistema religioso dos seus dias, está muito ligado e muito próximo à história que eu contei aqui, depois de 1500 anos após a morte e ressurreição de Jesus. Do versículo de número 1 até o versículo de número 4, o texto vai falar acerca das nossas contribuições. Diga assim: nossas contribuições. Irmão, se você não dizer, você não vai contribuir. Diga assim: nossas contribuições. Isso. Do verso de número 5 até o verso de número 15, vai falar a respeito das nossas orações. Diga assim: nossas orações. Do verso 5 ao 15, aqui que aparece a oração do Pai Nosso, ok? Do versículo de número 16, é algo que você faz muito. Do verso de número 16 ao verso 18, o nosso jejum. Olha aí, uma igreja que jejua bastante, uma igreja que faz muito jejum, não é verdade? Então nós temos as nossas contribuições, do verso de número 1 ao verso de número 4, do verso de número 5 ao verso de número 15, vai falar a respeito das nossas orações. E do verso de número 16 ao verso de número 18, capítulo 6, vai falar acerca do nosso jejum. Nas nossas contribuições, nós temos o serviço social, ou seja, a assistência social da igreja. Irmãos, e como eu disse aqui, nós temos a assistência social que essa igreja serve. Ela serve com alguns quesitos, e a assistência social dessa igreja, ela disponibiliza mensalmente, todos os meses, ela disponibiliza alimentos, ela disponibiliza roupas, ela disponibiliza brinquedos, e ela disponibiliza também necessidades urgentes. Ou seja, uma igreja que é a igreja de Jesus, ela precisa se preocupar com assistência social. É uma igreja que precisa se preocupar. Não é uma igreja que nós entramos e nós saímos sem conhecermos as necessidades uns dos outros. Ou quando não, irmãos, que ocorre muito isso, irmãos que congregam com a gente, mas por vezes tem algum parente que tem necessidade, por vezes tem alguém que está em falta, e a igreja ela consegue atender, e isso não é o pastor, quem atende é a assistência social. Os irmãos estão comigo aqui? Os irmãos estão comigo? Então isso quem atende é assistência social. E no versículo de número 1 ao versículo de número 4, o Senhor Jesus vai falar acerca das nossas assistências sociais.
Jesus está ensinando os seus discípulos que nos seus dias, o sistema religioso dos seus dias, eles estão preocupados com o serviço da aparência, mas não estão preocupados com o serviço da intimidade. Você já imaginou, irmãos, uma igreja que está preocupada mais com a aparência do que com a intimidade com Deus? Eu já vi, irmão. Infelizmente eu digo isso. Irmãos que foram doar e foram fazer coisas na casa de alguém, abriram uma live no Instagram. Não, nós estamos aqui e vamos entregar a cesta básica. E a irmã humilde, sem poder assim, ser exposta, sabe, querendo dizer que não queria ser filmada, mas a pessoa lá filmando assim, não, é para vocês curtirem, para vocês fazerem isso, e expondo. Aí o rapaz esperando um cobertor para ser coberto, e o rapaz esperando, não, espera a live abrir. Ele nem percebeu que estava sendo filmado. Espera a live abrir. Aí quando a live abrir, você dá um cobertor para ele. Isso, estão fazendo serviço? Estão, não estão, irmãos? Estão atendendo assistência social? Sim ou não, irmãos? Essa igreja está atendendo assistência social? Essa igreja está fazendo um serviço? Mas esse serviço é de extrema aparência. E o Senhor Jesus está combatendo esse sistema de aparência, que quer nos enganar, irmãos, que quer fazer com que a gente seja vista a qualquer custo. Hoje em dia, irmãos, nós todos devemos fazer as nossas esmolas. A igreja aqui que está falando não é só a igreja aqui como um todo, mas é cada um no seu individual. E cada um no seu individual deve prestar assistência. Mas a gente não tem que ficar vivendo uma vida de aparência. Jesus está combatendo aqui, e Jesus não está dizendo que é proibido dar esmola. Jesus não está combatendo dizendo, não, eu não quero que vocês orem, eu não quero que vocês jejuem, porque algumas pessoas estão fazendo errado. Muito pelo contrário, eu estou ensinando vocês para que a atitude do coração de vocês estejam alinhada com a minha vontade. O sistema religioso, ele estava influenciando o povo e contaminando a mente do povo. E o povo estava sendo contaminado por uma religião de aparência. Meu irmão, quer me deixar nervoso é isso. Pegar uma religião de aparência. Aí eu fico bravo. É muita aparência e pouca intimidade. Muita aparência e pouca intimidade. E o Senhor Jesus está combatendo veemente isso. Que a igreja do Senhor não deve viver uma vida de aparência, mas deve viver uma vida de intimidade. Ainda que essa igreja tenha muito serviço, nós todos passamos por isso. Você quer ver algo? Quem é pai aqui vai entender o que eu estou dizendo. Às vezes a gente está em setores tão corridos que a gente não consegue dar atenção devida para a família ou para os filhos. E aí o que a tendência faz? Querer substituir a presença por presentes. Aí dar-se presença e tira presentes, ou dar-se presentes e tira a presença. Só que de fato o filho ele quer o que lá no fundo, irmãos? Lá no fundo ele precisa da presença do pai, da mãe, dos avós, dos tios, ou de quem quer que seja. O que eu quero dizer à igreja do Senhor, que nenhum serviço que a gente faz vai substituir os seus 5 minutinhos de joelho em oração diante do trono da glória de Deus. Pastor, o senhor está pregando todo serviço? Não, faça bastante serviço, mas que o seu serviço seja carregado de muita intimidade. Eu vou ler com você Marcos 7. Abra sua Bíblia aí. Marcos capítulo 7. Irmãos, olha o que imperava nos dias de Jesus. Olha como esse sistema religioso está operando. Analise e veja.
Marcos 7, a partir do verso de número 1. O texto diz assim: e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, o repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Agora eu quero dizer algo aqui, irmão. Quem não tem pecado aqui, tira a primeira pedra. Quem aqui nunca comeu sem lavar a mão, gente? Quem aqui nunca comeu, nunca levou nada à boca sem lavar a mão? Quem aqui é o primeiro a dizer: pastor, toda vez que eu vou comer, eu lavo as minhas mãos? Só que existia um costume, uma tradição, e eles estão colocando a tradição em cima dos mandamentos de Deus. E é isso que Jesus aqui vai combater veementemente. Jesus, ele vai combater a tradição, quando a tradição coloca acima dos mandamentos. Vamos ler o verso de número 4. E quando voltavam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Ô irmão, qual foi a última vez que você lavou a sua cama, irmão? Quem aqui lavou a última vez a cama, gente? O sistema aqui religioso é complicado. E eles tinham rituais a serem feitos, dogmas a serem feitos, que não faziam se não respeitassem aqueles dogmas. Olha o que o conceito religioso faz. Versículo de número 5 diz assim: depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está. Esse povo louva ou honra com os lábios, mas o coração está longe. Aqui, irmãos, olha o perigo. Os lábios aqui podem representar serviço, e o coração representa intimidade. Você está aqui comigo, gente? Você está aqui comigo, irmão? Eu sei que está calor, você está com sono, mas eu estou ensinando a palavra. Se você não tem prazer na Bíblia, eu não sei o que te vai dar prazer mais. Eu não vou te dar chave, não vou te dar casa, não vou te dar carro. Eu vou pregar a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Não adianta a gente honrar com os lábios se o coração estiver longe. Não tem negócio. Versículo de número 7 diz: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Mandamentos de homens estão sendo colocados acima de doutrinas bíblicas da palavra de Deus. Eu vou seguir, o verso de número 8 diz assim: porque deixando o mandamento de Deus, olha isso, irmão, retendes a tradição dos homens, como lavar nos muitos jarros e nos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixareis fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essa. Olhe para cá. Essa palavra corbã
literalmente o que está escrito aqui: oferta ao Senhor. E a problemática de tudo isso era que se alguma pessoa ela tivesse um bem, qualquer tipo de bem que ela tivesse, ela poderia consagrar esse bem em sacrifício de doação ao templo. E alguém está olhando aqui e está dizendo: não, tudo bem, pastor, consagrar alguma coisa que eu tenho ao templo, está tudo ótimo. Mas o problema é que elas estavam dedicando os seus bens a Deus, e logo que elas estavam identificando os seus bens a Deus, ninguém mais poderia usar aquilo que elas estavam dedicando ao Senhor. Ou seja, quando elas diziam assim: tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, ele é corbã, ele é uma oferta ao Senhor, isso significa dizer que eu não tenho responsabilidade financeira com a minha família. Eu não tenho responsabilidade financeira em ajudar meu pai, em ajudar minha mãe. Quando se declara corbã e diz assim: isso é oferta ao Senhor, eu estou abrindo mão de sustentar o meu pai e de sustentar a minha mãe. Aí o Senhor Jesus vai dizer assim: mas espera aí, vocês não se lembram do mandamento acerca de que Moisés disse: honra ao teu pai e honra a tua mãe? E o mandamento com promessa é esse: para que os teus dias eles se prolonguem sobre esta terra. Então não adianta, irmãos, a gente querer prestar um serviço a Deus, dizendo com os lábios, e se o nosso coração estiver longe do Senhor. Pastor, o Senhor está dizendo que alguém aqui está longe de Deus? Não, longe de mim de dizer isso. Mas o que eu quero dizer à igreja do Senhor é o seguinte: que nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele pode alinhar aqui o nosso coração aqui nesta noite, não para que a gente só abra a boca em louvor de gratidão a Deus, mas que o nosso espírito esteja centralizado em fazer a vontade bendita de Deus, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, porque essa igreja não é minha, essa igreja não é tua, essa igreja tem um dono, e ela não foi comprada com dinheiro, ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Louve a Deus com o lábio, mas louve a Deus com o coração. Aleluia. Diga assim: serviço não me ausenta da intimidade. De novo, serviço não me ausenta da intimidade. Irmãos, nós vivemos em períodos que a igreja de Jesus está pensando em muito serviço, mas em pouca intimidade. Quando aquela mulher adentra sobre a casa do Simão leproso, aqueles homens só pensavam no serviço, ela pensava em intimidade. É por isso que ela dá tudo o que ela tem, e não estou falando de recurso financeiro. O coração estava alinhado com o recurso financeiro. Não adianta eu chegar aqui para os irmãos e fazer igual Ananias e Safira: tem um terreno aqui e eu vou dar para a igreja. Mas se o meu coração não estiver alinhado com a causa justa, o Senhor lá do céu não vai estar recebendo nada daquilo que eu quero fazer. E eu quero profetizar isso na nossa vida. Eu sei, você está cansado, eu sei, eu também estou. Eu sei que o dia foi puxado, eu sei. Tratar de assuntos positivos bíblicos não é fácil para ninguém. Eu sei, mas eu não quero que você esteja aqui perdendo tempo. Hoje eu percebo que o Espírito de Deus ele pode alinhar o nosso coração. Maravilhoso, de uma maneira diferenciada. Aleluia. Nós nesses últimos dias não podemos ser uma igreja só de aparência. Nós não devemos ser Laodiceia. Amém, meus irmãos? Laodiceia tinha fama, tinha tudo. Mas o Senhor vai dar um conselho: você é pobre, você é cega, você é nua. Compre de mim, compre de mim, compre de mim. Jesus tem muito para dar para a igreja.
Eu vou finalizar Mateus 6:1. Mateus 6:1. A gente finaliza aqui. Aleluia. Mateus 6:1. O texto diz assim: guardai-vos. Repita assim, irmão: guardai-vos. Faça uma oração e diga assim: Senhor, me guarda. Isso aqui não é palavra do pastor Fábio, é palavras de Jesus. Jesus vai dizer assim: guardai-vos, guardai-vos. Essa palavra aqui, ela quer dizer assim: mudança de mente. É mais ou menos a ideia de trazer um navio para a terra, um navio que está em alto mar. E esse alto mar, perceba a profundidade disso. Esse alto mar representa o sistema dos nossos dias. Esse alto mar representa a ideologia dos nossos dias. E quando Jesus assim: guardai-vos, guardai-vos, eu quero que vocês tenham uma mudança de mente. Jesus está dizendo assim: eu sei que vocês vão estar inseridos em meios que o sistema desse mundo vai querer ludibriá-los, vai querer enganá-los, vai querer seduzi-los. A tipologia daqui é a tipologia da arca de Noé. A arca estava sobre as águas, e as águas representavam juízo para quem não estava dentro, e quem estava fora estava num cenário de juízo, e a salvação estava dentro da arca. E esse guardai-vos, essa mudança de mente, é o Senhor dizendo: eu sei que você está assim no mar bravio, eu sei que você está inserido dentro de um sistema perigoso, um sistema ardiloso, um sistema que quer fazer você viver uma vida de aparência. Mas a verdade é: eu sei que o teu barquinho está no mar, mas uma coisa eu também sei, que as águas desse mar não vão entrar dentro do teu barquinho, não. Eu estou profetizando aqui para a igreja do Senhor Jesus, que nós estamos envolvidos diante de um sistema político, um sistema religioso, um sistema espiritual, e as águas de lá estão querendo entrar aqui dentro da igreja. Mas em nome do Senhor Jesus, existe um guarda em Israel, o nome dele é Jeová Sabaote, e ele está protegendo a sua igreja, dizendo: as águas de lá não vão entrar aqui dentro, não. Eu profetizo que as águas do mundo não vão entrar na tua casa. Eu profetizo que as águas do mundo não vão entrar no teu negócio. Eu profetizo que as águas desse mundo não vão entrar na sua família. Eu profetizo que as águas desse mundo não vão invadir a sua vida espiritual. O seu barquinho pode estar balançando para lá, pode estar balançando para cá, mas as águas desse mundo não vão triunfar. Maior é aquele que está na porta desse navio. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Igreja, guardai-vos, igreja, guardai-vos, igreja, guardai-vos, igreja, guardai-vos. Fique de pé no seu lugar, para aparecer em cada mão. Eu gostaria que você liberasse uma palavra de Deus. Vou dizer isso, uma palavra profética. Libere para alguém, libere uma palavra profética. Libere e diga assim: ó, não seja refém do sistema. O sistema vai fazer você se comparar com pessoas. O sistema vai fazer com que você compare a sua família com outras famílias. O sistema vai fazer você se comparar na hora que você olhar na frente do Espírito. Glória a Deus, aleluia. O sistema é maçante, o sistema é pesado. Mas a palavra de Jesus é: guardai-vos. A palavra de Jesus é: tenha uma mudança na sua mente. A conversão pelo Espírito ocorre aqui, ó, na mente, e ela desce para o coração. O Espírito de Deus, ele habita no nosso espírito, e o Espírito reside aqui, ó. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas
pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Então essa noite é uma noite de mudança de mentalidade. É uma noite onde a gente não vai viver uma vida de comparação. Eu não quero ministrar isso para a igreja porque alguém está vivendo isso aqui. Se não estivesse vivendo, o Espírito de Deus não poderia também tocar nesse assunto. Eu preciso tirar essa palavra. Não beba o veneno da comparação. A comparação é um veneno, não beba ele. Não beba o veneno da comparação. O sistema desse mundo está querendo com que as águas de lá entrem aqui, mas o Senhor está falando para a gente: guardai-vos. A Bíblia vai dizer que tudo que a gente pode guardar, guarda o seu coração, porque dele tem a saída das vidas. Eu quero ministrar sobre o seu coração. Se for possível, coloque uma mão no seu coração e uma mão na sua mente. Isso. Coloque uma mão no seu coração e uma mão na sua mente. Santo Espírito de Deus, a tua palavra diz em Efésios que nós temos o capacete da salvação. E eu peço que o Senhor brinde a mente da tua igreja. Querido Jesus, a tua palavra diz que nós temos a couraça da justiça. E a couraça ela protege os órgãos vitais. Eu quero pedir ao Senhor Jesus, vai visitando essa mente agora, vai visitando esse coração agora, vai protegendo os órgãos vitais, Senhor, para que esta vida tenha saúde em Ti. Senhor, que haja uma mudança sobre a nossa mentalidade aqui nesta noite, e que nós não venhamos a ceder, Senhor, o sistema desse mundo. Eu ministro, Senhor, que as águas desse mundo não vão entrar nessa mente e não vão entrar nesse coração, Pai. Senhor, somente o que vai entrar é a tua palavra, e a tua palavra ela vai fazer abrigo e ela vai fazer morada, Jesus. Senhor, eu peço a Ti, meu Pai querido, continue a proteger a família do teu filho. Protege, Senhor, a sua casa, a sua parentela. Espírito Santo de Deus, que as armaduras de Deus recaia sobre a vida de cada crente aqui agora, Pai. Eu repreendo toda a confusão que Satanás tentou lançar, Senhor, na mentalidade. Satanás tentou enganar, lançando os dardos inflamados do maligno. Está repreendido toda ação demoníaca agora que tenta contra esta vida, contra esta casa, contra esta família, contra este lar, dizendo que não vai ter prosperidade, dizendo que não vai avançar, fazendo enxergar somente o ambiente que está vivendo. Mas o Senhor está ampliando a visão, e a pastora já profetizou a dizer: ei moço, os teus olhos estão sendo abertos hoje aqui, e você vai contemplar e ver maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Veja os cavaleiros de fogo, veja os montes pegando fogo. Ei, igreja, Jesus está pelejando por você. Isso levará sobre a si. O ministro reminal, a saio leve canto que me calabaracia. Algumas visões estão sendo abertas aqui nesse lugar. Eita! Nesse dia o Senhor está abrindo algumas visões aqui. Algumas visões espirituais vão retornar. Algumas visões vão voltar para o lugar da oração. Algumas visões vão voltar a jejuar de novo. Algumas visões vão voltar a ler a palavra de novo, com afinco, com desejo, com empenho, com dedicação. Receba a visão do alto, receba a armadura de Deus, receba a armadura de Deus, receba a visão do alto. O Espírito pede para mim profetizar. Ele está te dando graça para você orar, Ele está te dando graça para você buscar, Ele
Espírito.